Boa noite, pessoal. Torcida Tricolor, tudo bem? Como estamos? Todos bem? Acredito que sim, né? Então, agora eu trouxe mais notícias para vocês sobre o que eu havia falado no outro vídeo, que quando eu falei sobre os jogadores que estão na Rússia, jogando na Rússia e na Ucrânia, jogadores brasileiros, e sobre aquela questão do Maracanã. Então, se vocês não viram o vídeo, vejam o vídeo que deve estar aparecendo nos cards aqui em cima ou em qualquer momento aqui do vídeo, tá certo? Mas vamos à notícia. A FIFA hoje divulgou que os jogadores brasileiros que jogam na Rússia e na Ucrânia poderão jogar até junho por empréstimo aqui no Brasil. Então o que acontece? O Fluminense, como eu havia dito nesse vídeo anterior, manifestou o interesse no Dodô e agora teve até uma confirmação que o interesse continua no Matheus Peixoto e mais recentemente no, no deixa eu até ver aqui o nome do jogador, no Wendel, certo? Então o que acontece? Só que até junho. Será que vai valer a pena esse investimento? Quer dizer, a gente vai gastar, a gente não, o Fluminense vai gastar separando dinheiro para pagar os salários desses jogadores, né? Será que vai valer a pena? Não sei se de repente pode-se assinar um pré-contrato com algumas cláusulas que protejam o Fluminense, enfim. O Fluminense está manifestando interesse nesses três jogadores. Provavelmente a diretoria vai saber o que vai fazer, né? Não sabemos o que, mas com a futura venda lá do André e do Luiz Henrique, eu acho que vale a pena a gente ver, mas por outro lado, a diretoria vai ter que pesar essa questão da grana. Vale a pena? Os salários são muito altos, né? Vai caber no nosso orçamento, mas por outro lado o jogador vai ficar parado, né? Então assim, talvez ele aceite. Vamos ver. Eu acho que a diretoria está no caminho certo, está buscando reforços e acho que eles sabem o que fazem. Então nesse ponto eu acredito que vai dar tudo certo aí. Bom, a outra notícia que eu gostaria de comentar com vocês e que eu havia falado e que eu achei muito estranho essa questão do Fluminense não ter sido impedido de jogar o jogo dele de quarta-feira contra o Olímpia, né, no Maracanã, mas já fechamos com o Engenhão, já está quase tudo vendido, todos os ingressos, a maior parte está vendida, então assim, está tudo bem. Só eu manifestei, eu e a torcida, né? Isso gerou várias insatisfações na nossa torcida aqui. Por que a gente não pode jogar no Maracanã? E o Flamengo vai ter esse jogo aí no sábado e que foi liberado para o Maracanã. Então agora veio a notícia, tá certo? Lá do Paulo Brito, do Netflu, tá certo? Dizendo o seguinte, ó, a matéria fala o seguinte: saiba o motivo oficial pelo qual o Flu não enfrentará o Olímpia no Maraca e quando retornará. Então eles até dizem que os tricolores vão receber os paraguaios no Engenhão nessa quarta-feira. Ok, eu já tinha falado isso. Muitos torcedores tricolores ficaram irados com a notícia que o Maracanã será reaberto no próximo sábado, na partida entre o Flamengo e Bangu, como havia falado também, pela última rodada da Taça Guanabara. Qual o motivo? 3 dias antes, o Fluminense recebe o Olímpia pela Libertadores e teve negado o pedido de usar o Maracanã pela administração do local. Em contato com a diretoria do estádio, o Netflu teve como resposta que o problema se deu por conta do prazo para o término da costura das fibras sintéticas do gramado, que foi realizado no último dia 1º de março. O prazo para a liberação do gramado era de 10 a 15 dias. Nessa quarta, ainda serão contados 8 dias, desde a costura. Desta forma, foi inviabilizado o pedido do Flu,
para jogar no estádio contra o Olímpio. No sábado já serão 11 dias, por isso a liberação para o Fla. A volta do Fluminense ao Maracanã será na semifinal do Cariocão, contra o Botafogo ou Vasco. O adversário será definido no próximo final de semana, na última rodada. Enfim, esse foi o motivo que a administração lá do Maracanã deu, né? E falando nisso, falando de outra coisa, mas que tem a ver com este mesmo assunto, tá certo? Foi colocado, né, no meio dessa polêmica toda aí, pelos flamenguistas e tal, que o Fluminense devia uma grana que seria por conta dessa reforma, devia uma grana ao Flamengo, que seria por conta dessa reforma que estão fazendo no Maracanã. Isso tudo foi desmentido pelo Vitor Lessa, tá, em recente publicação dele, dizendo que essa reforma, e que também o Flamengo havia pago adiantado alguma coisa para não para poder ajudar o Maracanã na reforma, e que o Fluminense não tinha pago nada, por isso que o Fluminense estaria devendo ao Flamengo. Na verdade, isso tudo foi desmentido pelo Vitor Lessa, dizendo o seguinte, que esta reforma que foi feita no Maracanã foi feita pela administração do Maracanã junto com o investidor. Não foi divulgado o nome aí do investidor, ou o nome da empresa ou do investidor, mas foi feito desta forma, e que o Flamengo, nem o Flamengo e nem o Fluminense haviam pago nada por isso aí, tá certo? Então, estamos deixando bem claro toda esta situação que foi divulgada pelo Vitor Lessa aí, tá certo? Bom, mas e vocês? O que vocês acharam dessas notícias todas? Dos jogadores, vocês acham que vale a pena chegar a trazer? Mas e o salário? Será que é muito alto? Provavelmente deve ser, eles jogam fora, né? Então, assim, não sei, vamos ver, né? Mas coloque aí o que vocês acham. Sobre a questão aí do Maracanã, o que vocês acharam vamos dizer assim, da explicação que essa administração do Maracanã deu? Você foi convincente? É isso mesmo? O que vocês acham aí? Coloquem aí nos comentários, né? E sobre essa polêmica toda aí, sobre a grana que o Fluminense devia para o Flamengo, que não tem nada de grana. Não existe essa grana. O que vocês acharam aí? Eles estão falando demais? Estão com dor no cotovelo porque perderam essa primeira fase do campeonato pra gente? O que vocês acham aí? Comentem, né? E para poder ter mais, vamos dizer assim, retorno do YouTube, porque vocês sabem, né? Quanto mais você comentar no nosso canal, que é de vocês também, né? O Coração Tricolor, mais ele vai crescer e mais eu vou trazer conteúdos para vocês, tá certo? Então, falando nisso, não se esqueçam de assinar o canal, de clicar na sinetinha lá das notificações, deem o seu like ou dislike explicando por que deu o dislike, e compartilhe esse vídeo com os outros tricolores para nossa comunidade Coração Tricolor crescer, tá certo? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e fui!